Missão dada é missão cumprida. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre a missão do Senhor Jesus. Sim, porque o Senhor Jesus não veio aqui para ficar passeando, para ficar à toa, para ficar olhando a paisagem. Ele não veio aqui para se casar com mulheres e ter filhos. Ele não veio aqui para enriquecer. Não, ele não veio aqui para fazer essas coisas e outras mais que as pessoas pensam. Então, a missão dele foi especificada pelo Pai. Você vai fazer isso, isso e isso. Então, quando ele disse na cruz, está consumado, ele cumpriu a sua missão. A sua missão foi cumprida de forma obediente e fiel. Aquilo que Deus o enviou aqui para fazer, ele fez tudo. Ele concluiu tudo. Então, a missão dele está cumprida para sempre. Não há dúvida disso. De forma que em você e em mim, o que pode existir agora é certeza e convicção de que o Senhor Jesus cumpriu a sua missão. E o cumprimento da missão dele nos beneficia, porque a graça nos foi manifestada. E essa graça que nos foi manifestada, ela nos fez, ela nos tirou das paixões mundanas. Ela nos educou na justiça. Ela nos regenerou. Houve salvação pela graça, sim. Isso podemos testemunhar hoje, porque nós somos provas vivas disso, que a missão do Senhor Jesus nos alcançou através da graça, e pela graça somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, nós devemos exaltar, louvar a Deus por ter enviado Jesus para cumprir a sua missão. Agora que essa missão foi cumprida, nós estamos vivendo os bons resultados dessa missão por causa do próprio Senhor Jesus. Então, é motivo de se alegrar com isso. A missão cumprida pelo Senhor Jesus beneficia a humanidade inteira, mesmo que muitos hoje não entendam ou estejam agindo com ingratidão, com indiferença. Mesmo que muitas pessoas hoje não queiram saber disso e ignoram esse fato. Mas, mesmo que isso aconteça, a humanidade, pela misericórdia de Deus, é beneficiada pela missão que o Senhor Jesus cumpriu. Então, as pessoas hoje têm que entender isso. A humanidade precisa entender isso, abrir os olhos, enxergar, ver a realidade da missão que o Senhor Jesus cumpriu. Porque todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI, de alguma forma, direta ou indireta, estão sendo beneficiados por essa missão. Mesmo que a humanidade hoje esteja incrédula, indiferente, esteja rejeitando o Senhor Jesus, que cumpriu a sua missão com fidelidade, mesmo que isso aconteça, ainda assim a misericórdia de Deus, ela está para toda a humanidade. Indiferente, mesmo que a humanidade hoje esteja indiferente, incrédula, esteja renegando o soberano Criador, que enviou o seu Filho para cumprir a missão dele aqui, mesmo que isso aconteça, ainda assim, o último desígnio de Deus para com todas as pessoas hoje é misericórdia e salvação pela graça em Cristo Jesus. Então, a missão que o Senhor Jesus foi enviado para fazer, ele fez com responsabilidade e eficiência. E a humanidade hoje tem que reconhecer isso, porque as provas que essa missão foi cumprida estão aí presentes todos os dias. Cada pessoa pode ver isso. Cada pessoa pode ver isso claramente. E quando alguém vê alguma coisa claramente,
de forma evidente, não fica nenhuma dúvida nessa pessoa. Então, essa é a verdade, pura e simples, pessoal, que as pessoas podem ver, para que não fique nenhuma dúvida nelas, e sim certeza e convicção de que o Senhor Jesus cumpriu a sua missão. Então, eu vou ler aqui um texto que fala exatamente sobre isso. Talvez muitas pessoas hoje não saibam disso. Talvez o engano, a mentira, o Deus deste século está cegando o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. E dessa forma as pessoas ficam ignorantes ao fato de Jesus ter cumprido a sua missão. Então eu vou ler aqui um texto que fala exatamente sobre isso para o esclarecimento. Se alguma pessoa hoje ainda tem dúvida, a dúvida vai sair agora. Então eu vou ler esse texto aqui, que está no Evangelho segundo João, capítulo 5, do versículo 19 ao 47. Então é um texto um pouco longo, mas vale a pena ser lido, porque esse texto aqui vai falar sobre a missão do Senhor Jesus. Então eu vou ler aqui, ó. Está escrito assim: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito,
de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e, contudo, não procurais a glória que vem do Deus vivo? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque, se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, nesse texto aqui, o Senhor Jesus claramente fala sobre a sua missão. Tudo o que ele fez enquanto estava aqui, ele fez porque o próprio Deus o mandou para fazer isso. E quando ele disse está consumado, a sua missão foi realizada, foi completa, foi definitiva. Não há outra missão mais a ser cumprida pelo Senhor Jesus. Ele já fez tudo, tudo mesmo. Então, isso é motivo das pessoas se alegrarem, das pessoas se converterem, se arrependerem e se converterem ao Senhor Jesus. Porque ele é o único Salvador, não há outro. Não adianta inventar, não adianta criar, não adianta mesmo. Só o Senhor Jesus pode salvar a humanidade inteira pela sua graça. Para isso, é claro, basta que de forma sincera e verdadeira as pessoas se arrependam e se convertam ao Senhor Jesus hoje, e assim será. Então, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Ele está fazendo isso hoje, fez ontem, fará nos anos futuros também. A missão dele é essa, pessoal. Ele cumpriu isso. Então, nós devemos entender isso hoje. Não há mais dúvida a respeito disso. Esse texto é esclarecedor, é verdadeiro, é eficaz para sempre. Então, nós devemos entender isso hoje. Porque ninguém pode agora continuar em incredulidade, com dureza de coração. Ninguém pode dizer que nunca ouviu sobre a missão do Senhor Jesus. Não. Não mesmo. Então, diante dessa realidade, o que as pessoas têm que fazer é enxergar essa realidade. E essa realidade tem que causar mudança, um novo nascimento. Uma conversão sincera, uma regeneração de vida, produzida pelo próprio Senhor Jesus na vida de cada pessoa que crê. É assim que ele realiza a salvação, para a qual ele veio para cumprir essa missão. Então, ele é o único Salvador. Entre Deus e os homens, ele é o único mediador. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Essa é a verdade que ele mesmo falou. E, aliás, o que ele falou foi predito para ele falar pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. Ele não falou nada de si mesmo, mas tudo o que ele falava, ele ouvia. Foi o que ele ouviu do próprio Pai, e ele falou o que o Pai o autorizou a falar. Essa
Todas as palavras dele foram pronunciadas para que ele pudesse cumprir a sua missão, para que aquilo que ele falasse fosse verdade para quem ouvisse. Então, quem conhece essa verdade, que é o próprio Senhor Jesus, verdadeiramente será livre. Isso é bom demais. A humanidade deveria estar satisfeita em olhar para o Senhor Jesus e ver que Ele é o único Salvador da humanidade. O único autor da redenção da humanidade é Cristo Jesus e mais ninguém. Então, a missão do Senhor Jesus, que eu acabei de ler aqui, é essa. É simples demais. É simples compreender isso. A compreensão acontece na vida de quem crê. Quem ouve as palavras de Deus e crê naquele que o enviou, esse será salvo. Quem enviou o Senhor Jesus aqui foi o próprio Deus para cumprir a missão. E a missão que foi dada ao Senhor Jesus foi cumprida. E não há dúvida disso. Agora, a certeza e a convicção de que o Senhor Jesus cumpriu a sua missão vai trazer bons resultados na vida de todo aquele que se arrepender e se converter ao Senhor Jesus. Com certeza. E eu falo isso por experiência própria. Existem outros por aí que também falam por experiência própria, porque o que o Senhor Jesus operou na vida deles e na minha é algo suficiente, é exemplo suficiente. É um exemplo evidente de que existe um Salvador, poderoso para salvar a humanidade inteira. É claro, aqueles que quiserem, sinceramente, se arrepender e se converter a Cristo Jesus. Esses serão salvos pela graça dele, não há dúvida disso. Então, a missão do Senhor Jesus foi essa, pessoal. Ele cumpriu. Agora, essa missão cumprida do Senhor Jesus, ela nos traz a oportunidade de sermos salvos por Ele hoje. Então, isso é bom demais. Essa é a melhor coisa que pode acontecer para qualquer ser humano que esteja vivo hoje no século XXI. Ele é a porta. Quem entrar por ele será salvo. Essa é a realidade que muitas pessoas precisam experimentar, viver mesmo. De fato e verdade. Aí sim, a vida da pessoa vai mudar de dentro para fora. Um novo nascimento vai acontecer. As pessoas não vão ficar mais mortas em seus delitos e pecados, porque o próprio Senhor Jesus será a vida deles. Jesus dará vida para essas pessoas. Assim aconteceu comigo e aconteceu com muitos também hoje. Agora, o próximo em quem isso pode acontecer é com você mesmo, com quem eu estou falando. Então, o Senhor Jesus é bem claro a respeito disso, quando ele fala várias vezes sobre salvação. Por exemplo, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Essa é a garantia. Essa garantia é algo dado pelo próprio Senhor Jesus. E isso basta para qualquer ser humano. Porque a garantia do Senhor Jesus é suficiente e vai se cumprir mesmo, sem dúvida alguma. Então, muitas pessoas hoje estão perdendo tempo de suas vidas em outras coisas por aí, se envolvendo em coisas mundanas, em coisas efêmeras e passageiras, enquanto ignoram o fato da realidade de Jesus. Porque o Senhor Jesus não ofereceu nada terreno. Pelo contrário, ele ofereceu coisas eternas, das quais muitas pessoas hoje não têm, porque não creem no nome do unigênito Filho de Deus, que veio exatamente aqui para cumprir essa missão. Missão que muitas pessoas hoje não querem saber dos bons resultados eficazes dessa missão. Então, eu espero que a humanidade reflita sobre isso, entenda, compreenda, medite nisso e chegue a uma conclusão perfeita de que somente
em Cristo Jesus existe salvação para a humanidade. E eu espero que isso aconteça mesmo, porque só dessa forma a humanidade conseguirá chegar até Deus somente por meio do Senhor Jesus. Então, essa palavra é para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.